Vamos lá, turma. Então vamos para o módulo 9, segundo caderno. Transformações de plano cartesiano e simetria. Então, o que vai ter no conteúdo? Plano cartesiano e representação de pontos. Transformações geométricas no plano cartesiano e isometrias. Ok? Então, vamos para o conteúdo. Plano cartesiano e simetria. O plano cartesiano e as transformações do ponto. Então, o plano cartesiano é um plano que contém duas retas numéricas perpendiculares. O eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Nesse plano, podemos localizar qualquer ponto, indicando a abscissa x e a ordenada y, que nessa ordem são as coordenadas do ponto. Também chamamos as coordenadas de um ponto de par ordenado. Observe a representação do plano cartesiano de alguns pontos. Então vamos lá, os pontos. F, 3 e 3, G, 1 e 4, H, 4 e 0, I, 0 e 3, J, 4 e 5, K, 5 e 4, estão representados no plano abaixo. Então temos aqui duas retas que são perpendiculares porque tem um encontro aqui que representa o zero. Tá? Então o primeiro ponto, 3 e 3, sai do 3 e vai até o 3. Ok? O G sai do 1 e vai até o 4. O H vem aqui em cima da linha e fica no 4. O I, mesma coisa, aí da linha e para no 3. O J sai do 4 e vai para o 5. E o K, que sai do 5 e vai para o 4. Então aqui eu tenho a representação gráfica. Então aqui os pontos principais. Tá? Ok? Então, observação. O ponto O, né, é o ponto de origem do plano cartesiano das suas coordenadas, que é 0 e 0. Ou seja, o 0 em x e o 0 em y. Ok? Quando a abscissa de um ponto é igual a 0, no caso, ali no lugar do x, então for 0 e 4, né, ele localiza sobre o eixo de y, quer dizer, vai passar por cima do eixo de y. E quando a ordenada é 0, quer dizer, o y é 0, a gente passa por cima do eixo de x. Transformações geométricas de um plano cartesiano. Observe as coordenadas dos vértices do polígono representado no plano cartesiano a seguir. Então eu tenho aqui. O primeiro foi 3 e 0, 3 e 3, 4 e 5 e 7 e 2. Quer dizer, os pontos principais formou essa figura. Ok? Então, vocês reparem direitinho. Então, vamos ver algumas transformações geométricas no plano cartesiano obtido a partir das operações com as coordenadas dos vértices desse polígono. Então, a primeira, adicionando um número inteiro às coordenadas. O esquema a seguir mostra que obtemos, ao adicionar 4 nas coordenadas do vértice. Então, eu vou somar 4 e 4 aqui, deu 7 e 7.
4 e 4 aqui deu 4 e 8. 4 e 4 aqui deu 11 e 6. E 4 e 4 aqui deu 7 e 4. Então, é a mesma figura, só que em outra posição. Observe que ao adicionar as coordenadas do vértice do polígono A, B e C, obtemos o polígono A', B', C', D' congruentes a ABC, quer dizer, são iguais. Tá? A única coisa que mudou foi a posição no gráfico. Multiplicação. Multiplicando as coordenadas por um número inteiro. Quer dizer, agora a gente vai multiplicar. O esquema a seguir mostra o que obtemos multiplicar por 2 as coordenadas do vértice do polígono A, B e C. Então tá aqui, é o mesma coisa. Agora, em vez de somar, agora eu vou multiplicar. Multipliquei os 2 por 2, deu 6 e 6. 5 e 4 multipliquei por 2, deu 10 e 8. Multipliquei 7, peguei 7 e 2, multipliquei por 2, deu 14 e 4. 3 e 0 multipliquei por 2, deu 6 e 0. Quer dizer, dobrei o tamanho, tá, da figura. Ok? Note que ao multiplicar as coordenadas do vértice do polígono A, B e CD por 2, obtemos um polígono A', B', C', D' semelhante, mas ampliado. Quer dizer, eu ampliei. Quando eu somo, a gente só muda ele de lugar. E quando multiplica, a gente amplia a figura. Observe. A medida de cada lado do polígono ABCD é dobrado, a medida dos lados corresponde ao polígono ABCD. Agora observe no esquema a seguir o que podemos obter ao multiplicar por menos 1 as coordenadas do vértice do polígono ABCD. Então o que aconteceu? Peguei 3 e 3 multipliquei por menos 1. Veio para cá, ó, menos 3, menos 3. Multipliquei 5 e 4 por menos 1, deu menos 5 e menos 4. Multipliquei 3 e 0 por menos 1, deu menos 3 e 0. Multipliquei 7 e 2 por menos 1, deu menos 7 e menos 2. Quer dizer, deu a figura invertida. Quer dizer, deu o oposto dela, né? Em cima é positivo, embaixo negativo. Repare que ao multiplicar as coordenadas do vértice do polígono ABCD pelo menos 1, obtemos ABCD congruente a ABC. Claro, tem as mesmas medidas, só que em posições opostas. Observação. A distância entre cada vértice do polígono ABCD e o ponto de origem é a mesma distância em que cada vértice representa o polígono ABCD da origem. Quer dizer, a figura modificada tem a mesma distância que o original ao ponto de origem. É a mesma distância, não mudou nada. Só mudou posição. As transformações geométricas aplicadas a uma figura que preservam a forma e as dimensões desta figura, quando a razão é igual a 1 e a imagem formada é congruente à imagem, né, original, é chamadas de isometrias. Então vamos estudar a isometria agora. As transformações isométricas estão mais presentes no cotidiano do que imaginamos. Vamos estudar alguns tipos de isometria no plano. Então, de reflexão, de translação e de rotação.
Então, vocês verem a isometria aqui, ó, a disposição de cores de borboleta remete a uma simetria. O formato e a posição das pétalas também dá uma ideia de simetria. Na arte, a mesma coisa. A pintura, aqui, ó, repetição de imagens e preenchimento do vaso relatam a simetria. Na dança, a simetria pode ser reconhecida pela repetição de passos e pelo desenho visual da cena. E nas construções, simetria na estrutura do Taj Mahal, localizado em Agra, na Índia. Quer dizer, ó, esse lado aqui é igual a esse, essa parte aqui é igual a essa. Então tem uma simetria, tem uma relação. Então, primeiro, simetria de translação. É uma isometria que provoca deslocamento de medida determinada, com direção e sentido também determinado. A ideia de translação pode ser percebida nos vasos da página anterior. Observe duas figuras representadas abaixo. Então eu tenho aqui. Eu tenho a primeira, original, e aí desloquei a figura andando 5 para a direção de x. Só mudei o x. Olha lá, somei 3 com 5 deu 8. 5 com 5 deu 10. 7 com 5 deu 12. E 3 com 5 deu 8. Quer dizer, só andei para o lado de x. A figura é a mesma, só que houve um deslocamento. Então, é a simetria de translação. Observe que a figura A, B, C, D, corresponde à figura ABCD, deslocada em 5 unidades no sentido e na direção indicada pela seta vermelha. Reflexão. A ideia de reflexão pode ser observada ao olhar o seu rosto refletido em um lago ou no espelho. A seguir, vamos analisar alguns casos de reflexão. Primeiro, em relação a uma reta. A simetria em reflexão a uma reta é chamada de simetria axial. Observe abaixo esta figura. Então, tenho aqui, ó, a imagem perfeita e ela refletida a mesma coisa, só que vai ter o quê? Posições diferentes. É a mesma coisa. A parte de cima que fosse uma pessoa olhando o seu reflexo no espelho. Então, a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, linha, foi obtida pela reflexão da figura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L em relação à reta R, que é essa linha vermelha. Dizemos que essa reta é o eixo de reflexão ou eixo de simetria. Então, quer dizer, é como se fosse essa linha aqui, fosse o espelho para fazer o reflexo. Nessa figura, cada ponto da figura simétrica tem um ponto correspondente na figura original. Então, podemos concluir que os pares de A e a linha, B, B', C, C', e as outras, até chegar L e linha, são simétricos em relação à reta R. A distância entre o ponto e a reta é uma observação.
reta R, é a imagem dessa reta ao seu simétrico, quer dizer, ao seu oposto. Podemos fazer composições com reflexões em relação a uma reta. Observe as reflexões em relação ao eixo X e o eixo Y. Então fiz aqui, ó, dentro do plano cartesiano, tá? Peguei duas imagens aqui, ó, o reflexo. Uma aqui e uma aqui e uma aqui. Então quer dizer, roxo com azul, amarelo com rosa. Repare, ó, G, H e H, A, B, C, D, E e F. A mesma coisa nos de baixo. Ah, é um reflexo. Quer dizer, aqui no caso, teve 4 reflexos. Se o eixo simetria ou o eixo reflexão passa pela figura e sofre simetria, dizemos que a figura tem eixo de simetria. Ok? Exemplo. Aqui. Eu tenho um quadrado. E um quadrado tem 4 eixos de simetria. Quer dizer, além dos dois da ponta, a gente pode cortar ele no meio e no meio do lado. Então são 4 posições. No caso aqui, formando 8 triângulos. E um triângulo, para eixo de simetria, só tem um só. Repare aqui também, ó. Formou um triângulo, dividi ele no meio. Ó. E o retângulo é a mesma coisa. Eu só posso ter dois eixos de simetria. E aí acabo dividindo ele em 4 retângulos iguais. Então, em relação a um ponto. A simetria em relação a um ponto é chamada de simetria central. Observe a imagem de baixo. Então, repare, há um ponto. Quer dizer, esse ponto aqui é que dá a referência dos dois reflexos. Tá? Ó, de O até A, de O até A linha. De O até B, de O até B linha. De O até C, de O até C linha. Tá? Então faz o reflexo em posições diferentes. A partir do reflexo do triângulo ABC em relação ao ponto O, obtemos o triângulo A', B', C'. Podemos dizer que o triângulo A', B', C' é simétrico ao triângulo ABC em relação ao ponto O, que é o centro do reflexo. Quer dizer, sem ele não teria o reflexo do triângulo. Observação: a distância entre um ponto e do triângulo ABC é o centro do reflexo. O é igual ao do seu simétrico até esse centro. O centro do reflexo é o ponto médio de cada segmento de reta que une cada ponto do triângulo ABC ao seu ponto simétrico no triângulo ABC'. Exemplo: veja como é o reflexo do ponto do polígono ABCD em relação à origem do ponto cartesiano. Então aqui, ponto central do cartesiano é o 0. Então, dele deu a origem à figura de baixo. Quer dizer, é um reflexo da figura de baixo. Ok? Simetria de rotação. É uma isometria
em que a figura é obtida a partir de um giro de outra figura ao redor de um ponto fixo, centro de rotação. Então, a rotação é a transformação geométrica muito comum em situações no dia a dia. Ela está ligada à ideia de giro. Então, no caso aqui, tem um ponto central e em volta tendo um giro. Uma representação básica, usando pessoas. Quer dizer, na dança, o giro está relacionado a um ângulo. Se o ponto aqui é a origem, daqui para cá, eu posso criar vários ângulos aqui, conforme cada pessoa representa nessa dança. Observe a imagem a seguir. Então, está aqui. O ponto está aqui. Então, o ponto está segurando ele. Então, conforme eu mexo nesse ponto, faz o formato de giro com a figura. Então, ela daqui vai parar aqui nessa posição. Da posição 1 para a posição 2, a figura foi submetida a uma rotação de giro de 105 graus, no sentido horário, quer dizer, vindo da esquerda para a direita, em relação ao ponto H, que é o ponto central. Nesse caso, o ponto H não permite a figura, não pertence à figura rotacionada, quer dizer, é um ponto fora da figura. E aí ficamos com o exercício, páginas 364, questão 1 e 2, 365, questão 3 e 4, e questão 366, questões de 5 ao 7. Colocar os cálculos no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Observação: quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma PH. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.